Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Trago aqui um abraço do meu pastor Moisés Cecílio, que quando eu falei com ele, ele torceu um pouquinho o bigode e disse: vai lá, abençoa. Vai. Amém. Que Deus dê a bênção. Então ele mandou um abraço aqui para o pastor Robson, que já é filho de lá também. Nós somos todos um em Cristo Jesus. E um abraço para toda a igreja, o meu pastor presidente ali. E estamos aqui para assim glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós irmãos que fazemos parte assim de ministério, o pastor Robson sabe perfeitamente, domingo é um dia muito complicado para se sair, né? Mas graças a Deus que Deus tem nos dado a graça e Deus tem, isso quer dizer, irmãos, comunhão, é o que nós vamos estar falando hoje aqui. Eu ouvi todos os louvores, eu presto muita atenção quando eu ouço os louvores e ouço palavras, eu presto muita atenção no culto, eu fico ali ligadinho, prestando atenção, porque é no decorrer do culto que nós vamos entender o que Deus quer falar com a igreja. Não é o que eu trago de casa, não é o que eu vou trazer para a igreja, mas sim o que Deus vai abrir para que nós possamos entender o que Ele quer falar. Irmãos, sem mais delonga, vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 15 do livro de João, o versículo de número 12. Quero aqui dizer que o pastor Robson é irmão, companheiro, amigo de muitos anos, muita data, muita coisa mesmo, e que nós amamos, graças a Deus. Hoje eu estou matando a saudade, conhecendo mais uma família, que aqui estamos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Pode sentar, irmão. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Senhor, estou aqui, Senhor, Tu sabe o quanto eu relutei, o quanto eu busquei, o quanto eu fiz de tudo, o quanto eu orei ao Senhor, pedindo, Senhor, a Tua palavra. E eu queria trazer algo diferente, mas o Senhor me colocou nesta posição e me fez aqui, Senhor, palestrar contigo. Por isso estou aqui para fazer a Tua vontade e hoje falar de unidade. Queridos, confesso que eu fiz alguns rascunhos aqui de versículos, tá? Porque de quando a gente vai falar em unidade e união, nós vamos lá atrás, na Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2. O vento impetuoso, aquele vento forte, aquele vento que abradou ali a todos, aquele vento qual quando chegou todos foram impactados com o Espírito Santo. Só acontece quando nós estamos em uma só unidade. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, todos que estavam ali estavam em um só propósito, em um só pensamento, em um só querer, em uma só vontade. E nós precisamos entender que na igreja é lugar de adoração, é um lugar que eu venho entregar a minha adoração ao Senhor, é um lugar que eu venho exaltar o nome do Senhor. Eu posso receber milagres, sim, posso receber cura, sim, Deus vai revelar, sim, Deus vai falar comigo, sim, mas é em primeiro lugar adorar. Aqui aonde nós estamos agora reunidos, são um templo, entre quatro paredes, aonde nós estamos aqui reunidos simplesmente com o propósito de adorar. Agora a busca é na minha casa, a busca é dentro no meu quarto, a busca é em casa, de joelho, receber em casa. Eu tenho que mostrar que ser crente lá em casa, eu tenho que ser crente lá fora. A minha busca não é aqui é para mim adorar, agradecer pelos feitos do Senhor, porque se a minha busca fosse aqui, eu teria que estar aqui todos os dias. Aleluia! E quando nós nos reunimos, é em um só Espírito, em uma só comunhão, em uma unidade de adorar a Deus. Eu não posso olhar de um lado para o outro ou ficar observando a parede, observando o irmão, observando a irmã. Eu tenho que estar com foco em Cristo. Eu vim para adorar, eu vim para louvar,
eu vim para exaltar, eu vim para dar glória a Deus, eu vim para dar aleluia, eu vim para ver o poder de Deus inundar na igreja, e isso vai acontecer quando eu estiver em unidade. Aleluia. Isso acontece quando eu amo. Assim como Cristo, a gente pega o capítulo 15, esse que nós lemos, esse versículo. No capítulo 15 vai relatar sobre Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos vários membros a qual estamos associados a esse corpo. E este corpo, a Bíblia vai nos dizer que a mão não pode dizer para o olho que ela queria ser o olho, ou o olho dizer para o ouvido que ele queria ser ouvido. A cada um tem a sua função. São vários membros. E o corpo sem olho, ele fica faltando um pedaço. O corpo sem um braço, falta uma parte. Então esse corpo precisa estar em conjunto, ele precisa estar ajustado, ele precisa estar unido, porque não tem como separar, tem que estar unido, porque se separar acabou, perdeu o pedaço. Assim é a casa do Senhor. Se Cristo é o cabeça, eu preciso ter essa unidade. Aleluia, aleluia. Começamos a pensar sobre unidade quando falamos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Olha a unidade. Tá? Quando Paulo pega, escreve a sua carta e fala o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Eu mortifiquei a minha vontade, eu mortifiquei os meus desejos, eu mortifiquei a vontade da minha carne, eu mortifiquei tudo isso para viver Cristo. Agora já não vivo eu, mas vivo Cristo em mim. Precisamos entender que para que uma igreja venha a ter um crescimento é preciso de uma unidade. Eu não posso querer ser melhor do que o meu irmão. Ou melhor, vai apertar um pouquinho, irmão, mas a palavra de Deus é assim. Eu não posso fugir daquilo que o Espírito Santo está descendo. Eu preciso entender que se o meu irmão é um diácono e eu sou auxiliar de trabalho, eu preciso entender que eu preciso pegar ele aqui e andar junto. Eu não posso querer dar um passo, querer andar na frente dele, eu tenho que andar do lado dele junto com ele. Isso é unidade, porque se o meu irmão tropeçar, eu estou aqui com ele, eu não vou deixar ele cair. Eu preciso entender que ser igreja e a unidade em Cristo é isso. Eu preciso entender que com o pastor sozinho ele não consegue levar a igreja. Ele precisa do corpo de obreiro, ele precisa da igreja, ele precisa das irmãs, ele precisa dos irmãos, e isso é unidade. Aleluia, glória a Deus. Mas às vezes, querido, acontece coisas em algumas igrejas. A igreja, vamos falar assim, em algumas igrejas, acontece coisas que muitas das vezes o irmão ou a irmã quer saber até mais do que um pastor, quer passar mais na frente do pastor. Mas nós precisamos entender que quando Deus coloca um pastor como responsável de um rebanho, Ele coloca como anjo e quem fala com ele quem fala com o pastor da igreja é o Senhor, e o que ele transmite para a igreja é o que o Senhor falou. E se eu não sou a favor do que ele trouxe para a igreja e colocou, eu sou contra cadê a unidade? Harabanderébias, Arashriandarábias. Eu não sei o porquê, eu vou falar o que o Espírito Santo está determinando. Mas se o pastor Robson Quintanilha está aqui na direção da igreja, se ele está aqui como responsável, é porque Deus colocou. E se Deus ungiu e colocou, eu preciso ser obediente, eu preciso estar em conformidade, eu preciso andar em unidade. O pastor está errado, você está dizendo que o Espírito Santo que falou com ele está errado. Você está dizendo que o Espírito Santo que está falando com ele está errado. É o mesmo que você falar, Deus, o Senhor está errado.
Você está indo contra a palavra do Senhor, porque nenhum pastor, querido, eu não estou aqui defendendo a nossa classe, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum pastor vai tomar atitude dentro de uma igreja se não for na direção do Espírito Santo, porque ele vai primeiro orar, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar resposta, e depois da resposta, ele vai tomar a decisão e a atitude. Aleluia. Eu preciso ser ovelha e preciso entender que Deus colocou um líder, porque se aquele líder ali, ele não estiver na direção do Espírito Santo, Deus arranca ele e coloca outro. Mas se ele está ali, é porque Deus colocou. Se ele está agindo correto na direção do Espírito Santo de Deus. E eu preciso entender isso. Aleluia. Glória a Deus. Sabe onde está o melhor culto da igreja? É na escola bíblica dominical. É onde eu aprendo a ser crente, é onde eu aprendo a ter comunhão com Deus, é onde eu aprendo a unidade, é onde eu aprendo a chegar perto de Deus, é onde eu me aproximo mais, que é onde eu tenho mais conhecimento, aonde eu busco mais, aonde eu trago entendimento. Aleluias. Eu preciso entender que na palavra do Senhor, a qual nós lemos aqui, nesse capítulo de João, ele vai dizer: vocês são meus amigos, oh aleluia, se fazem o que eu lhes ordeno. Olha o que Jesus está falando. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Ou seja, é a mesma coisa. Vocês têm comunhão, união comigo, se vocês me obedecerem. Se eu desobedeço o pastor, eu estou desobedecendo a ordem de Cristo. E então eu não tenho unidade com Cristo. Eu preciso aprender isso. Eu preciso entender isso. Que uma autoridade constituída por Deus, eu preciso aprender a respeitar. Eu posso ser o pastor com toda a formação, a teologia, ter tudo, tá? Pode ser o que for, mas Deus pode levantar um pastor que ele nem leitura tem e colocar aqui, mas eu tenho que me curvar, eu tenho que entender que a autoridade está sobre ele, a autoridade do Espírito Santo está sobre ele, e eu preciso ser obediente. Porque sabedoria, entendimento e conhecimento vem do Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu preciso entender o que é uma unidade, querido. A unidade está debaixo da obediência. A unidade é isso, querido. Eu não posso olhar o defeito do meu irmão, olhar defeito na minha irmã. Eu jamais posso chegar aqui, olhar para o meu irmão e ver um defeito nele. Se ele tem um defeito, eu não tenho que reparar o defeito dele. Eu não tenho que olhar para isso. Eu tenho que adorar a Deus junto com ele. Eu tenho que adorar, sabe por quê, querido? Porque ele recebeu uma marca do Espírito Santo. E a marca que ele recebeu é aquela marca que Jacó recebeu, que saiu mancando ao teu encontro com Deus, querido. Ele foi marcado por Deus. E quando eu vejo um defeito no meu irmão, um defeito na minha irmã, é o mesmo que olhar para Deus e dizer: Senhor, tu errou, tu fez ele errado, porque ele tem defeito. É o mesmo que você dizer: se fosse eu, faria melhor. Você não está dizendo para ele, você está dizendo para Deus. Por isso a palavra dele diz o quê? Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Olha só. Entende? Eu estou dentro da palavra porque eu sei que o negócio é apertado. Eu não posso sair da palavra, eu tenho que estar dentro aqui. Eu não posso trazer o entendimento, eu tenho que trazer o esclarecimento aqui dentro. Para mim tirar a trave, o cisco que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar uma trave que está no meu. Entenda bem o que Deus está falando. Eu preciso me santificar primeiro para ter unidade. Eu preciso me purificar. Eu preciso me preparar. Eu preciso andar na direção do Espírito Santo. Eu não posso pisar em falso. Eu tenho que olhar em caminho reto. Sabe por quê, querido? Porque para mim corrigir, eu tenho que primeiro ser corrigido. Eu primeiro tenho que me tratar, para depois eu tratar. Eu olho o defeito do irmão, mas não olho para mim. Aleluias.
Eu preciso ver como que eu estou andando na direção de Deus, como que eu estou caminhando com Deus, como que está a minha vida espiritual, como que está a minha vida material, como que eu estou andando com Deus. Como que está a minha situação mediante a palavra de Deus? Como está a minha situação diante do ministério? Como que está a minha situação diante da igreja? Como que eu tenho me comportado, não é dentro da igreja, é lá fora? Como que eu tenho andado lá fora? De que maneira eu tenho ido? De que maneira eu tenho feito o id do Senhor? Como que eu tenho me apresentado como crente lá fora? Unidade. A unidade. Porque se eu não tenho santidade, eu não tenho união com o corpo de Cristo, querido. Oh, aleluia. Você pega a palavra do Senhor, onde é com certeza lida aqui, e vários são lidas sempre, quando você vai ver a carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que ele vai falar sobre a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba desse pão, né, coma e beba desse cálice. O que Jesus está dizendo? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É você mesmo que está se condenando. O pastor está te ajudando. O pastor quer te colocar na posição certa, para você não andar errado. Mas você está dizendo, o pastor não está vendo, mas ele está vendo. O pastor não viu, a irmã não viu, o irmão não viu, mas Deus está olhando, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, os olhos são como chama de fogo. E vai chegar o dia dele bater o martelo, vai chegar o dia da sentença, vai chegar o dia do juízo, e nesta hora ele pode chegar e dizer: apartai de mim, Senhor, eu preguei, eu orei, eu fiz a tua vontade, eu fiz o teu querer, mas faltava o primeiro amor, você se esqueceu. Aleluia. Aí me leva lá atrás da carta escrita à igreja de Éfeso, no Apocalipse. Quando é escrita, Jesus pega e vai visitar as 7 igrejas da Ásia Menor, porque eu quero trazer Éfeso aqui, porque o Espírito me levou lá. E a carta à igreja de Éfeso, Jesus pega, olha, e fala para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escrever para quem? Para a igreja? Ou ao anjo? Ao anjo. Então, Jesus está dizendo o quê? Eu falo com o anjo da igreja que eu coloquei. Está entendendo o que Deus está falando conosco? Fala ao anjo da igreja de Éfeso que tudo encontrei perfeito, mas falta o primeiro amor. Então quem é que tem que corrigir? Sou eu ou o pastor, o anjo da igreja? Aleluia. Escreve a igreja de Esmirna ao anjo da igreja, Filadélfia ao anjo da igreja, Sardes ao anjo da igreja. Ele está sendo bem claro. Apocalipse, que é o livro das revelações, ele está sendo bem claro. Estou revelando a vocês a igreja que eu falo com o anjo da igreja. Jesus está dizendo o quê? O defeito que eu acho na igreja, eu falo com o anjo para ele consertar, para ele colocar direito. É ele quem vai consertar, não é você, não sou eu, mas é o anjo da igreja. E agora vamos lá. A igreja era linda. Alguém faltava culto? Não. Todos estavam ali assíduos, mas Jesus achou o defeito, o primeiro amor que faltava na igreja de Éfeso. Por que faltava o primeiro amor? Tudo que eles faziam eram para si aparecer. Tudo que eles faziam era o quê? Aparência. Eu faço melhor. E cada um queria fazer melhor do que o outro. Ficava tudo perfeito, mas não fazia por amor. Aleluias. É igual, sem nada a ver, só mesmo para mim trazer vou trazer uma reflexão de uma igreja. Não vou falar aqui nome de pastor, de igreja, de nada, porque é falta de ética. Nessa igreja, o pastor, a escola dominical era à tarde, e o pastor pega simplesmente e muda e diga: olha,
A partir de domingo que vem, os obreiros que não estiver na escola dominical não vai poder dirigir culto, não tem direito de estar em portaria e não vai ter oportunidade. Entenda bem, ia quase nada de obreiro na escola dominical. Quando foi no domingo próximo, a igreja estava todos os obreiros. Aqueles obreiros que estavam ali, entre presbíteros, diáconos, auxiliares, estavam vivendo Cristo. Estavam vivendo uma igreja cristocêntrica? Não, eles estavam vivendo uma religiosidade, e a religiosidade mata, porque não estava fazendo por amor, estava fazendo pela aparência, para se aparecer. Eu preciso entender que eu tenho que fazer a obra de Cristo com amor, é o amor que tem que colocar. Eu não preciso pedir o pastor para pedir, eu não preciso pedir a liderança para me pedir nada, eu tenho que meter a mão e fazer por amor a obra do Senhor. Aleluia! Isso é unidade e comunhão. A minha irmã, a irmã que é responsável, é a zeladora, é responsável pela igreja, ela que se vire, e eu fico em casa assistindo meu filmezinho, né, tranquilo. Deixa ela para lá, passo ali, ô irmã, paz do Senhor. Eu não tenho nada para fazer, poderia ajudar a irmã, mas eu não venho porque é ela que está na liderança. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. Está faltando a unidade. Mas se eu não tenho o que fazer, a irmã hoje vai lavar a igreja, vai limpar os ventiladores, vai dar uma geral na igreja. Ó irmã, conta comigo que eu estou aí junto contigo. A outra irmã, conta comigo porque eu vou poder estar contigo. Aí olha só, a irmã ia levar 2 horas para fazer todo o serviço, mas se eu faço aquela unidade com 10 minutos está tudo pronto, 5 minutos está tudo feito. O quê? Uma unidade, querido. Eu preciso entender o que é unidade na obra do Senhor. A igreja pode ser imensa, mas se nós nos unirmos, ela vai crescer mais e mais, e nós vamos ganhar tempo para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso aprender o que é viver em unidade. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros assim como eu amei a igreja. Jesus deu a vida em prol de nós. E aí, está disposto a pagar esse preço? Eita Jesus! Eita Jesus, está disposto a pagar esse preço? Aleluia! Porque a palavra dele pergunta, quem de vós pode dar a vida pelo seu irmão? Existe amor maior do que esse? E por que eu não posso retribuir isso ao meu irmão? A estar lado a lado com ele, a ajudar, a abraçar, a estar junto. Aleluias! Mas eu não posso depois chegar, ó pastor, eu vim aqui e ajudei a irmã, tá pastor? Ó pastor, eu vim aqui e ajudei a irmã, tá? Acabou com tudo, minha irmã. Você faz com amor, não precisa você falar nada, fica quieta. Você está fazendo é para Deus, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo é para Deus. Você não precisa falar com o pastor que você fez na igreja, deixa fazer. Simplesmente a igreja está com a porta aberta, precisa limpar, você entra limpando, faz a obra do Senhor, vai para casa adorando, glorificando e exaltando, que o Senhor dos céus está vendo e vai retribuir você. Oh, aleluia! Eu preciso viver em unidade, querido. Aleluia! Hoje é culto da mocidade. Deixa a mocidade, né? Aí, poucos irmãos, poucas irmãs. A mocidade senta ali, o cultozinho deles e tal. Cadê a comunhão? Cadê a comunhão? Porque é culto da mocidade eu não vou vir para a igreja? Porque é culto das irmãs eu não vou vir? Porque é culto dos varões as irmãs não vêm? É assim que eu vou ter, é assim eu tenho comunhão, assim eu estou unido, assim eu estou unido para chegar no reino dos céus, assim que eu vou. É desse jeito que eu vou para o céu? Não vou, querido. Eu não vou para o céu de jeito nenhum. Eu estou perdendo meu tempo dentro da igreja. Eu estou perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Eu preciso entender que eu preciso fazer a obra do Senhor com amor. Eu preciso entender que eu tenho que estar aqui disposto a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Eu preciso matar o meu desejo, matar o meu querer, matar a minha vontade, mas viver Cristo na minha vida. Aleluia, glória a Deus.
Olha o que ele diz, versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Está entendendo? Está entendendo? Às vezes eu estou na igreja, eu estou pensando que fui eu que escolhi Jesus. Foi eu, não, ele está dizendo bem claro: não foi vocês quem me escolheram, fui eu quem escolhi vocês, foi eu quem chamei vocês. Quando eu morri na cruz e dei minha vida por vocês, eu chamei vocês. Cada um faça a sua obra, cada um faça a minha obra, cada um faz do jeito que eu ordenei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a igreja. É com amor. O maior mandamento qual é? Amar, amor. E se eu não tenho amor, eu estou afastado da unidade com Cristo Jesus. Aleluia! Sem amor é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu não posso fazer porque acho que sou melhor. Eu não posso fazer porque acho que canto melhor. Não. Ninguém é melhor que ninguém, porque a cada um que é chamado, ele tem um propósito. Então ele coloca todos em uma só altura, em um só patamar. Aleluia. A minha credencial de ser GADB, de pastor, de tal, não sei o que, aquilo não me leva para o céu. O que vai me levar no céu é a minha santidade com Deus, é o meu particular com Deus. Quando dobro o meu joelho, boto o rosto no pó e reconheço que eu sou dependente de Deus. Harabaxerguias. Estou há tanto tempo na igreja, o pastor não olha, o pastor não vê, mas não é o pastor que tem que olhar, é Jesus que tem que olhar, é Ele que tem que te ver e falar com o pastor. Se o pastor não está fazendo, ainda não fez e não agiu, é porque Deus ainda não comunicou, porque falta algo em mim. Aleluia. Sou eu que preciso rever os meus conceitos com o Senhor. É como eu posso estar todos os cultos, ser assíduo na igreja, mas se eu olho para o meu irmão, vejo defeito, se eu não estou fazendo por amor, eu estou fora. Eu preciso entender isso, querido. A obra de Deus não é feita como eu quero, é feita do jeito dele. A vontade minha não é a vontade dele. Ele diz isso, que a carne está em conflito o tempo todo. E eu preciso aprender a viver Cristo, querido. Vamos já caminhar para encerrar. Não dá para falar tudo. Vou ter que travar, segurar. Eu pego a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 16 e versículo 14. Olha só, para nós entendermos: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios: todas as vossas coisas sejam feitas com amor, ou por amor, tá? Não com pesar, não com querer se aparecer, com nada disso. Faça com amor, querido. Faça com amor no coração, faça de compaixão, tá? Faça com amor a Cristo Jesus. Não faça por obrigação, porque se você estiver fazendo as coisas de Deus por uma obrigação, eu vou lá porque o pastor tem que me ver, eu vou lá porque a irmã me pediu, eu vou lá por causa disso, eu vou lá por causa daquilo, você está vivendo religiosidade, não está vivendo Cristo. E se você não está vivendo Cristo, não adianta nada você fazer isso. Você precisa buscar e viver em amor, em harmonia, em comunhão. Aleluia. Isso é o que está dizendo a carta de Paulo. Aí você pega 1 João, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Entende bem o que a carta que João está escrevendo, a epístola de João aqui, que ele diz, esse versículo final: quem está em amor, né, está em Deus, e Deus está nele.
Então, para se pegar a Deus é fácil. Aí diga, ser crente é difícil porque você não sabe amar seu irmão. Aí Jesus pega e fala assim: tive fome, não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Tive preso, não foram me visitar. Eu tive doente, ninguém orou por mim. Filipe pega e pergunta: ué, Senhor, quando foi que aconteceu isso? Aí Jesus pega e fala assim: tudo que fizer a um dos meus pequeninos está fazendo para mim. Aleluia! Entendeu o que Jesus está dizendo? Se eu faço mal a ele, eu estou fazendo a Jesus. Se eu falo dele, eu estou falando de Jesus. Se eu falo da vida dele, eu estou falando da vida de Jesus. Se eu falo da vida da minha irmã, eu estou falando da vida de Jesus. Se eu falo da minha irmã, eu falo de Jesus. Se eu penso mal da minha irmã, eu penso mal de Jesus. Porque o que Jesus está sendo bem claro: tudo que fizer a um dos meus está fazendo para mim. Você não é de Cristo? Você não é de Cristo? Você não é de Cristo? Se você é de Cristo, o que fizer você está fazendo para Ele. Eita Deus! E aí eu venho para a igreja, de repente eu estou aqui, pulo para lá, entrego revelação, faço isso, faço aquilo. Não, Deus usa sim. Deus usa sim. Mas Ele diga: te espero no dia do juízo. Mas por que Deus está usando? Por misericórdia da igreja. Da igreja dele. Ah, Jesus. Eu preciso entender que isso é unidade, igreja. Não sei, me deram o tema. Falar de unidade. Falar de unidade, não tem como falar da unidade se não falar de amor. Se eu tiver amor, eu tenho unidade, tenho comunhão. Aleluias. Às vezes você pega uma irmã doente, está passando mal, a outra fala: poxa, aquela irmã está passando mal, ela não está bem. Mas também, né? Tem que estar, né? Pediu, né? Você é crente ou não é? Você vai amaldiçoar ou vai abençoar? Deus está vendo. Não importa a situação dela, você tem que fazer a sua parte com Deus de comunhão. Vai lá, abraça, ora, busca, beija ela se for preciso. Faça a obra de Deus, mas faça com amor, não por pesar e também não por você chegar lá e querer fazer por obrigação. Faça por amor. Vai lá, visita, fala com ela, ora, prega para ela, traz a palavra de Deus, deixa Deus te usar, fala com ela e mostra que você é crente e tem unidade. Aleluia! Glória a Deus. Vou encerrar, queridos. Efésios 4:2. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, o que eu quero mais? Com toda a humildade, com toda a simplicidade. Eu vou usar o pastor Robson, sabe, porque nós somos já sangue de sangue. Pastor Robson falou de mim, meteu um malho em mim, me humilhou, pisoteou. O sangue de Jesus tem poder. Aí pega ali, eu vou lá aquele homem, não, aquilo é amaldiçoado, aquilo é pastor o quê? Pastor Robson não está bem, eu preciso ir lá. Eu vou lá nada, aquilo não vale nada. Eu sou pior que ele. Eu sou pior do que ele que falou de mim. Eu sou pior do que ele. Cadê a minha identidade de crente? Que crente que sou eu? Não, irmão, vamos lá. Chego lá, eu dou aquele abraço gostoso. Pastor Robson, pastor, viemos aqui para orar por você, interceder pela tua vida. Deus vai te abençoar. Sabe o que vai acontecer? Toda aquela barreira vai cair tudo por terra e nós vamos ser um em Cristo Jesus. Eu preciso aprender a viver Jesus. Aleluias. Sharamanda sui de canto rebias. Epístola de Pedro, 1 Pedro, seu capítulo 4, verso 8. Mas sobre tudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Eita! Jesus! Aleluias! Pequei, errei contra meu irmão, contra minha irmã, falei mal da vida dele. Aleluia! Tem pessoas, irmãos, que quando você fala em pecado já pensa logo no negócio de adultério, nessas coisas aí, né? Mas ó, você sabia que a mentira é um pecado pior? Quem mente é filho do diabo.
E o crente que está dentro da igreja, se ele for mentiroso, ele pode sair da igreja e ir para macumba, porque ele está fazendo a vontade de Satanás. Crente mentiroso não é crente. Crente mentiroso é filho de Satanás, querido. É filho do inimigo. Quem é o pai da mentira? E quem é da verdade é Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância. Se eu venho contar uma mentira para o pastor da igreja da minha irmã ou do meu irmão, eu sou o quê? Filho do adversário. Estou fazendo a vontade dele. Então aqui, como Pedro está dizendo aqui, que o amor cobrirá uma multidão de pecado, é porque enquanto eu estou no erro, enquanto eu estou no pecado, enquanto eu estou vivendo aquela vida errada, aquela vida errante, ou talvez dentro da igreja, mas errando, e quando eu pego, me conserto e digo: pastor, eu errei contra você, o senhor, eu errei contra minha irmã, eu chego para minha irmã e falo: minha irmã, eu errei contra você, a partir de hoje eu quero conserto, eu quero vida nova, você me perdoa, você dá um abraço naquela irmã, sabe o que vai acontecer? Todo aquele peso de pecado, acusação que o adversário fazia contra a sua vida, vai cair tudo por terra neste momento, porque a partir desse momento você vai começar a ter uma vida nova com Cristo. A história mudou, ele agora sai e você vive Cristo. Aleluia, Jesus. Eita, eu tenho que deixar o último versículo, tenho que deixar ele aqui agora. 1 Pedro capítulo 1, 14, 15, 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes, que eram as paixões do mundo, do desejo da carne. Anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, que era no mundo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E agora? E aí? Eu sei que está apertado, querido. Eu sei que está apertado, mas é uma palavra que vai nos levar para o céu. É algo que vai nos levar para o céu, querido. A palavra é confronto, e ela vai para o céu, ela vai nos levar para o céu. Eu não posso chegar aqui e contar uma história aqui, trazer um versículo, todo mundo pular, a igreja pular, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar não sei o que. Acho que eu ouvi o pastor Robson no domingo passado, no sábado passado, na festa na igreja, falar sobre isso. Eu vou te dar a chave de um carro, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Para aí, que negócio de chave de carro é esse? Que chave de carro o quê? Eu vou trazer a palavra de Deus para conduzir a igreja aí para o céu, a salvação. Agora carro, casa, isso aí vem depois, porque Salomão chega e pede para Deus, e Deus fala o quê? Pede o que tu quiseres, Salomão, e assim será feito. Salomão fala o quê? Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo tão grande. Ou seja, Salomão pede casa, pede carro, tudo ele tinha. Aprenda a pedir a Deus aquilo que Deus tem para você, e assim você está preparado para entrar no reino dos céus. Eita Jesus, vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar. Ainda. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Acabou, aqui eu encerro. Olha só o que a carta de Pedro, o que ele fala para cada um de nós. O que Jesus falou com Pedro, e Pedro relata agora. E agora, seja santo como eu sou santo. E olha a comunhão de Deus, Jesus com o Pai. E agora, nós temos que se santificar desse jeito para termos comunhão com Ele. E viver em santidade é eu viver tudo isso que foi falado aqui. É eu ter essa comunhão. Amar o meu irmão é fácil, né? Pastor Robson chegou ali, deu um abraço nele. Pastor que eu dou um abraço nele, chegou ali, é fácil. Mas ele diz: amai os vossos inimigos. E aí? Aquele que falou da sua vida, aquele que te tormentou, aquele que levantou calúnia sobre a sua vida, aquele que te maltratou, Jesus manda você amar ele. Porque
Porque assim como ele foi levado, chicoteado até o matadouro, olha só, levando tudo aquele sofrimento sobre ele, ele levou em amor. Não murmurou. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro. Aleluia. Glória a Deus. E eu preciso se me santificar. Eu preciso a todo instante, querido. Não para me engrandecer, querido, mas eu chego de manhã cedo, a primeira coisa é rolar e dobrar meu joelho, agradecer e consagrar o dia a Ele. Eu chego a todo momento, estou trabalhando, de repente eu sinto o toque, a buzina do Espírito Santo, eu caio de joelho no cantinho e vou falar com Ele. Então, querido, nós temos que ter esse entendimento que a salvação está em oração, perseverança, querido. Ei, eu preciso entender isso. Eu preciso me santificar a todo instante, a todo dia, a toda hora. Eu preciso cuidar com a palavra que sai da minha boca, porque ele diz o quê? O homem é condenado com aquilo que sai, mas aquilo que ele engole não condena. Então eu preciso entender. Ei, a boca minha, a boca tem que sair que palavra de bênção e não de maldição. Eu preciso entender isso na minha vida. Eu preciso entender que eu preciso me purificar, me santificar. Eu quero ir para o céu de glória, e essa igreja vai junto. Nós vamos estar lá junto, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Querido, eu já passei ali do horário, né? Preciso parar, agradecer muitíssimo ao Senhor Jesus em primeiro lugar, ao pastor Robson e a todo o ministério e a igreja pela confiabilidade, e pedir que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Levanta tuas mãos, irmãs. Você, isso, a senhora mesmo. Levanta mais alto, levanta outro também, levanta outro também. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o problema, mas o Senhor falou comigo. Diga para ela que eu estou entrando na casa dela agora. Eu estou entrando na casa dela, estou entrando em cada canto, estou passeando dentro da casa dela, estou movendo agora, estou tocando agora, estou resolvendo agora, e quando ela chegar, ela vai sentir o toque do que eu fiz, ela vai sentir o que eu fiz, porque eu, o Senhor, tenho olhado o quanto tem chorado e me pedido, mas eu estou entrando agora, estou agindo na tua vida. Toma posse, receba. Não adianta, porque às vezes a igreja fica tudo atento, né, querendo ouvir, né, mas Deus entregou para ela. O que tem na casa dela? O Espírito Santo. O que tem na casa dela? Deus entrou lá. O que ele foi fazer? Não sei, foi resolver a situação dela, que ela tem pedido. Ah, Jesus. Eu preciso entender isso, querido. Eu preciso viver Cristo. Quantas vezes, ora por mim, minha irmã, vão na minha casa, vamos orar. Aleluia. Não precisa ninguém ir, Jesus está vendo, Jesus está olhando, querido. Eu vou ser rápido agora. Alguém aqui tem um problema de saúde e precisa receber agora, urgente, algo da parte de Deus? Se tem, só faz um sinal com a sua mão. Não tem ninguém? Está todo mundo bem? Não tem ninguém que precisa receber nada de Deus? Precisa, Deus quer tocar em saúdes aqui, querido. Se tem, faz o sinal com as tuas mãos. A irmã precisa, fica de pé, levanta as tuas duas mãos. Isso, eu vou profetizar e a senhora recebe, usa a tua fé. Leva lá no trono dos céus, porque Deus falou comigo que Ele ia fazer. Só tem ela mesmo, tem certeza que é só ela, ninguém mais precisa? Então, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, recebe agora o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, do jeito que o Senhor falou comigo e do jeito que o Senhor tocou, eu estou profetizando, Senhor. E o Pai querido, eu falei contigo que iria sair daqui para ir lá, e o Senhor falou comigo que não precisava, porque o Senhor já estava visitando. E em nome de Jesus, todo esse mal agora sai para a honra e glória do teu nome, Jesus. A igreja receba agora, glorifique e exalta o santo nome do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.